Será que receber o nome Testemunhas de Jeová foi apropriado? O nome Jeová está correto ou é pura invenção? Todos nós sabemos que os judeus deixaram de pronunciar o nome divino há muitos séculos, não é mesmo? Pelo menos até a destruição do templo lá em 70 da Era Comum. Será que Jesus e os apóstolos, eles usavam o nome divino da mesma forma que a Torre de Vigia usa? Eu sugiro para vocês a consideração de 2 artigos muito importantes que analisam todas as respostas que a organização Torre de Vigia dá sobre usar o nome Jeová. São artigos que estão aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e são do site Mentes Bereanas, que eu aconselho todo mundo que quer saber a verdade, não só sobre a Bíblia, mas também sobre a história da Torre de Vigia, considerar o artigo no Mentes Bereanas. Quando foi escrita a Septuaginta, que é a tradução das escrituras hebraicas para o grego, isso foi feito alguns séculos antes do nascimento de Jesus. E ao fazerem isso, os escribas respeitaram a tradição de não usar o nome divino, mas sim colocar os termos Senhor em hebraico, ou Kyrios em grego. O fato é que a gente encontra textos rabínicos dos primeiros séculos que dizem que o nome divino só poderia ser pronunciado no dia de Yom Kippur pelo sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos, que era o espaço mais santo do Templo de Jerusalém. Ou seja, uma restrição realmente praticamente absoluta do uso desse nome. E há também uma tradição samaritana que diz que o nome divino só era conhecido pelo sumo sacerdote, que transmitia esse nome secretamente ao seu sucessor, e isso de geração em geração. E até na escrita a gente vê esse processo de restrição do uso do nome divino acontecendo principalmente a partir do 3º século a.C. Os judeus que traduziram a Bíblia hebraica para o grego entre o 3º e o 1º século a.C. substituíram todas as ocorrências do nome próprio do Deus de Israel e de Judá pelas palavras Kyrios ou Theos, ou seja, Senhor ou Deus, respectivamente. No Novo Testamento também, o nome próprio de Deus não aparece nenhuma vez. É sempre Kyrios ou Theos também, que correspondem às palavras hebraicas Adonai e Elohim, que já vinham substituindo ali o uso do nome próprio. O livro O Homem em Busca de Deus, publicado pelas Testemunhas de Jeová, reconhece isso nas páginas 228 e 259. Ali diz: do 3º século antes da Era Comum até o 3º século da Era Comum, tal proibição existia e era parcialmente observada, diz o rabino A. Marmorstein. Também que quando a forma hebraica para o nome divino foi mais tarde eliminada em favor de substitutos em grego na Septuaginta, foi também eliminada das citações da Septuaginta no Novo Testamento. Mas a Torre de Vigia sempre insistiu que Jesus pronunciava o nome de Deus, embora nunca vejamos isso nas escrituras gregas ou Novo Testamento. Toda vez que Jesus se refere ao nome do Deus hebraico, ele está se referindo à reputação desse nome. Mas, na hora de ensinar os seus discípulos a orarem, Jesus não usou o tetragrama, mas sim uma expressão que todo filho usa para o seu pai. Ele disse: nosso Pai no céu, santificado seja o teu nome. Além do mais, os judeus e também os fariseus nunca acusaram Jesus de pronunciar o nome divino, algo que na época era completamente proibido. Sobre João capítulo 17, versículo 6 e o versículo 26, que diz: tornei o teu nome conhecido aos homens que me deste do mundo, eu tornei o teu nome conhecido a eles e o tornarei conhecido. Em toda a oração de Jesus registrada ali no capítulo 17, ele nunca pronuncia o tetragrama. E a sentinela de 1º de novembro de 1973, na página 643, reconhece isso. Ela citou ali as palavras do comentarista bíblico Albert Barnes sobre João 17, versículo 6. Diz essa sentinela: a palavra nome
lá em João capítulo 17, inclui os atributos ou o caráter de Deus. Jesus dera a conhecer o seu caráter, a sua lei, a sua vontade, seu plano de misericórdia. Ou, em outras palavras, revelara-lhes Deus. A palavra nome é muitas vezes usada para designar a pessoa. Percebam que por essa linha de raciocínio conseguimos compreender por que no Novo Testamento não está o nome divino, porque ele não era utilizado. O mesmo pode ser aplicado em Atos capítulo 15, versículo 14, que Rutherford mencionava, um povo para o seu nome. Tem a ver um povo que honra o nome de Deus, no sentido de trazer a mesma característica desse nome, o seu caráter. E por falarmos em Novo Testamento, a gente sabe que a Torre de Vigia se orgulha de colocar ali o nome Jeová 237 vezes nesse Novo Testamento. Mas a própria liderança deles sabe que o nome divino não aparecia nas escrituras gregas. A sentinela de 1º de março de 1991, na página 28, admite: é verdade que nenhum primitivo manuscrito grego existente do Novo Testamento contém o nome pessoal de Deus. E os fragmentos de manuscrito grego que contém o tetragrama, que às vezes é mencionado nas publicações, ele se aplica unicamente à Septuaginta e não ao Novo Testamento. Agora, que dizer da pronúncia do nome Jeová? Será que ela está muito errada ou se aproxima da pronúncia original? Bom, muitos eruditos reconhecem que o termo Yahvé é um termo mais correto do que Jeová. No seu prefácio original, a tradução do Novo Mundo afirmava, lá na página 25, quando primeiro apareceu apenas as escrituras gregas cristãs, ela disse no prefácio: embora nos inclinemos a considerar a pronúncia Yahvé o modo mais correto, mantivemos a forma Jeová devido à familiaridade das pessoas com ela desde o século XIV. Bom, então vemos que a Torre de Vigia afirma que Yahvé é mais correto que Jeová e que eles estão usando este nome simplesmente porque as pessoas conheciam mais. Ainda existem várias formas até hoje conhecidas, para pronunciar esse nome. Então, por exemplo, Javé, Yahvé, Yahweh, Jeová, Yahô, Yahu. Enfim, são várias pronúncias que circulam hoje. Então a pergunta que a gente poderia fazer agora é de onde que as pessoas tiraram essas pronúncias, E a resposta vem principalmente de dois conjuntos de manuscritos, que são manuscritos que preservam ali, mesmo depois desse período de evitar o registro do nome divino, que preservam esse nome em hebraico e em grego. O primeiro conjunto de manuscritos, que é o conjunto hebraico, que são os textos massoréticos. Os massoretas foram escribas judeus que introduziram uma série de sinais na escrita hebraica, entre eles alguns sinais para indicar a pronúncia das vogais. Então, nesses textos que são medievais, a gente tem essa inovação na escrita do hebraico que facilita muito o registro do som das palavras, da pronúncia realmente das palavras. E como nos textos massoréticos o nome próprio do Deus de Israel aparece milhares de vezes, a gente poderia ver como que a pronúncia desse nome foi registrada usando essa nova notação. E quando a gente faz isso, o que a gente encontra não é uma, mas sim várias possibilidades. No Codex Leningradenses, por exemplo, que é uma edição da Bíblia hebraica escrita no sistema massorético, o que a gente encontra são principalmente as formas Yevá, Yehová, Yevi e Yehovi. É daí, inclusive, que vem a forma Jeová, que é usada muito hoje, vem desse Yehová. O problema é que os estudiosos hoje concordam que essas marcações vocálicas que a gente encontra nesses exemplos que estão aí na tela não deveriam ser entendidas como as vogais do nome divino propriamente, mas sim que elas indicavam que outras palavras deveriam ser pronunciadas no lugar do nome divino. As formas Yevá e Yehová, por exemplo, indicariam que a palavra Adonai, que tem essas vogais, deveria ser pronunciada.
Já as formas Ievi e Yehovi indicariam que a palavra Elohim, que tem essas vogais, deveria ser pronunciada. Isso, mais uma vez, naquele espírito de evitar a pronúncia do nome. E outra coisa, mesmo que o texto massorético indicasse realmente as vogais do nome em si, isso não seria garantia de que essa ou essas, já que tem formas diferentes aí, tivessem sido realmente as pronúncias do nome divino desde sempre. E como os textos massoréticos, então, não matam essa questão da pronúncia, a gente pode tentar outro recurso, que é ver como que autores que escreviam em grego na antiguidade e, consequentemente, usavam um sistema de escrita que representava as vogais, como que eles escreveram o nome do Deus de Israel. E quando a gente vai para esses textos gregos, mais uma vez, a gente encontra uma diversidade de notações do nome divino. No primeiro século a.C., por exemplo, um autor chamado Diodoro Sículo escreveu o nome desse deus com as letras iota, alfa e ômega, ou seja, algo como Yaô. Essa mesma grafia aparece em alguns textos em grego também que foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto e que datam ali do 3º ao 1º século a.C. Mais tarde, Irineu de Lyon também escreveu o nome com iota, alfa e ômega, enquanto Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria já usaram essas formas aí que você está vendo aí na tela. Depois Porfírio usou essa e Epifânio usou essas. E essa última forma especificamente usada pelo Epifânio é muito interessante porque ela soa como Yavé, que é uma pronúncia que já está bem próxima da forma Javé, usada em algumas bíblias em português hoje. Todas essas formas gregas são formas possíveis de interpretar o nome de 4 letras que a gente encontra no hebraico, chamado de tetragrama, que significa simplesmente isso, 4 letras. Esse é um termo que os gregos usaram para se referir a esse nome. E, ainda que sejam formas possíveis de interpretar o nome, é importante dizer que todas elas são imperfeitas também, porque há alguns sons da língua hebraica que não podem ser representados por nenhuma letra grega. Então não é uma falha aqui de quem está fazendo a passagem de uma forma de escrita para outra. É que realmente não existia o recurso de representar, por exemplo, o som de Rô, do Yahô, por exemplo. Então o grego escreveria Yaô, porque ele não tem como representar esse som meio de R aí do Yahô, usando a escrita grega. Mas enfim, moral da história, o testemunho grego, então, documental, também é insuficiente para matar a questão de como o nome do Deus de Israel era pronunciado na antiguidade. Ele dá pistas importantes, mas também não fecha a questão. O verbo ser ou estar, na forma que aparece aí no hebraico, na primeira pessoa, é RE. Eu sou ou eu estou, ou eu serei, ou eu estarei. E há essas possibilidades aqui porque não há um tempo verbal específico para o presente no hebraico e também não há uma distinção entre ser e estar, O contexto é que vai definir. E esse mesmo verbo na terceira pessoa é irie. Então uma leitura desse texto seria de que o nome divino significa ele é, ou ele está, ou ele será, ou ele estará, que ocorre em paralelo aí no texto com o eu sou, ou eu estou, ou serei, ou estarei, que é dito antes. Então, se a ideia for realmente essa, a pronúncia do nome divino teria que ser parecida o suficiente com a pronúncia do verbo ser, estar na terceira pessoa, irie, para que esse jogo de palavras fizesse sentido, para que Deus dissesse primeiro eu sou, rie, e depois irie, ou algo parecido com isso, como Yahweh. Quando os escribas, para lembrar os leitores das escrituras hebraicas de pronunciar a palavra Adonai, ou Senhor, ao se deparar com o tetragrama Yod, Re, Vav, Re, introduziram sobre as 4 consoantes os pontos vocálicos da palavra Adonai, ou seja, A, O, I. As vogais colocadas ali, elas não eram as do nome divino, mas sim da palavra Senhor, Adonai. Com o tempo, os tradutores colocaram essas vogais de outra palavra como se fossem as originais do nome de Deus. E foi assim que o nome Jeová foi criado, com as consoantes do nome divino mais as vogais da palavra Senhor. Depois do século VI vão ser adicionados alguns sinais vocálicos ali ao hebraico, que seria o equivalente realmente para indicar a pronúncia das vogais nessas palavras. E alguns manuscritos vão trazer ali as consoantes do nome de Deus, mas com os sinais vocálicos
da palavra Adonai, para o leitor, quando fizesse sua leitura pública, se lembrar que ele deveria pronunciar ali Adonai e não o nome próprio de Deus, por essa questão de zelo, assim, né? E é daí, inclusive, que vem o termo Jeová, né? Que é uma das formas mais comuns de pronunciar o nome de Deus aí no português, que é justamente a mistura das consoantes do nome próprio de Deus, seria mais ou menos algo como Yahweh, segundo a reconstituição atual e maior consensual entre os estudiosos, com as vogais de Adonai. Então alguém teria lido ali aquelas vogais indicando a palavra Adonai, mas não teria entendido que era só uma indicação mesmo e teria lido a palavra tal como ela foi misturada ali, né? Então, possivelmente, essa palavra Jeová é fruto de uma incompreensão ali de alguns manuscritos hebraicos, né, que faziam esse mix